trecho do Evangelho para a gente adentrar no tema da palestra e poder esclarecer algumas coisas que nos trouxeram até aqui hoje. Os 2 alicerces. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Graças a Deus. Podem se sentar? Para quem não me conhece, né? Eu me chamo Débora Rodrigues e vou tentar trabalhar um pouquinho com vocês hoje sobre as nossas atividades e principalmente hoje, que é o primeiro domingo do mês, nós temos uma atividade chamada Bênção. Para quem já conhece, sabe a diferença energética das outras atividades e a sua importância para o médium. Bom, as atividades na casa, em geral, ela tem múltiplas funções. Para o médium, ele está exercendo a caridade espiritual, o seu aprimoramento moral e intelectual. Bom, pelo menos é o que se espera, né, que esse médium busque. E a sua iluminação interior. Porque a atividade mediúnica, por mais que ela beneficie a outros, ela tem um benefício maior para quem a pratica, quando verdadeira, quando com amor, quando com compromisso. E a gente às vezes se pergunta, mas por que eu tenho que desenvolver mediunidade? Por que eu tenho que trabalhar espiritualmente? Se eu estou na condição de ser encarnado, o que eu tenho a ver com essa história toda, né? Nós não somos seres, a nossa natureza não é de seres físicos encarnados, ligados a essa matéria densa, que necessita de referências, que necessita desse corpo nesse formato, que não tem uma comunicação mental, que poderia ser muito facilmente feita, mas nós necessitamos articular palavras, entender idiomas para nos comunicar. Então, é comum que a vida, o cotidiano, nos tragam muita estranheza. Às vezes nós estamos em locais que nós não nos enquadramos ali, a gente se sente estranho, a gente não entende por que está naquele local, naquele trabalho, naquela família. Então, nós estamos numa fase de aprendizado e readaptação. Mas, por melhor que seja o nosso convívio com os seres ao nosso redor, fica sempre aquela sensação de que está faltando alguma coisa, de que nós não pertencemos àquele lugar. É porque a nossa real natureza não é daqui. Então, as atividades mediúnicas, essas coisas que não se explicam, né, em tese, elas servem para nos lembrar e nos aproximar daquilo que nós realmente somos. Então, quando você se vê perdido demais numa situação, tente recobrar a sua natureza. E aí você vai me perguntar, como que eu vou fazer isso? Nós temos várias divisões do nosso corpo. Eu vou ser um pouquinho mais técnica. Quem não entender pode me perguntar depois que eu tento explicar. Nós temos a mente, nós temos a consciência, nós temos o corpo físico. A nossa real essência é a nossa consciência. A mente distorce. A mente, às vezes, não entende o que essa consciência quer nos passar. Então, nós temos que ser guiados pela nossa consciência, que é parte da essência divina de Deus. E a nossa consciência,
ela não tem forma, não na forma que a gente, né, tem hábito de entender do corpo. E é essa consciência que vai estar nos guiando, ou pelo menos deveria ser essa consciência que tem que estar nos guiando o tempo inteiro. Então, quando a gente se sente muito estranho, a gente se sente muito perdido em um local, provavelmente a gente está fugindo daquilo que a nossa consciência espera de nós. Que nada mais é do que o nosso subconsciente. Então, quando você faz uma coisa e você já sente naquele momento, isso não vai dar certo. Ou você sente assim, eu acho que eu estou fazendo errado. Então, grande parte das vezes, é a sua consciência te alertando de que você está fugindo daquilo que você deveria estar fazendo. É por isso que a espiritualidade nos orienta muito a escutar as nossas intuições. Que as intuições fazem parte desse conjunto da consciência com os nossos mentores, nos relembrando dos nossos compromissos e a melhor forma de seguir nessa caminhada espiritual. Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem isso a ver com a bênção, que eu falei no início, que ia falar da bênção, né? Então, o trabalho de bênção, ele acontece hoje e inicia-se a partir das 15 horas. Ocorre todo o início do mês e a gente fala que é como uma carga na nossa bateria, uma carga de energia positiva. Porque é uma atividade que você não vai ver a manifestação de espíritos inferiores, menos esclarecidos. Você vai ver a predominância da energia positiva. São os mentores trazendo orientações, são os mentores esclarecendo muitas dúvidas que nós temos, são os mentores, às vezes, não falando nada, mas você sente um bem-estar de estar ali, porque ele está recompondo o seu campo energético com energias positivas e dando aquela carga para você passar o mês, para você conseguir conduzir os restos dos dias daquele mês. E a melhor forma de absorver essas energias, que são energias sutis no sentido de são energias mais puras, mais cristalinas. Então, a absorção dessas energias necessita de nós um empenho com essa sutileza, uma afinidade. Em outras palavras, necessita que nós estejamos dispostos a receber de fato aquela energia. Porque, por exemplo, você tem numa sala de aula 30 alunos. Desses 30 alunos, você tem 5 que realmente prestam atenção, um que é proativo, que faz além do que se pede, mas você tem 25 que está só ali. E provavelmente só vai estudar para uma prova. Ou seja, eles não estão ali de fato. Eles não querem aprender aquilo ali de fato. Ainda é um número muito grande. Então, o trabalho a atividade da bênção, ela exige da gente esse querer estar, esse querer ser. E por que a gente sai tão preenchido? Porque a gente entra em contato com espíritos de uma hierarquia superior, de uma dimensão superior, que nos relembram espiritualmente a nossa verdadeira natureza. Então, há uma identificação do médium, do ser encarnado, com o ser espiritual. Então, por isso que você sai tão bem, por isso que às vezes algumas pessoas chegam meio dor de cabeça, meio desanimado, e saem como se alguma coisa ali tivesse acontecido. Então, esse reencontro, ele acontece ali, naquele momento, daquelas atividades. E você não precisa necessariamente estar trabalhando nas mesas, nos atendimentos. Você está nesse campo energético aqui do templo e você está recebendo isso. Lembrando que, desde que você se propõe a receber isso. Então, entrei muito na questão da bênção, porque hoje é a bênção. Então, eu acho importante, primeiro, fazer esse convite, para quem nunca veio, que venha hoje. E para quem já veio, olhar de uma forma diferente. Tentar absorver de uma forma diferente. Porque os mentores que se deslocam nesse primeiro domingo não são mentores que nós trabalhamos nas atividades do dia a dia. São mentores um pouquinho diferentes. São mentores que estão na regência da casa, mas que estão
vamos falar assim, mais de longe. Eles estão ali, mas eles não intervêm muito, porque tem outros mentores que estão trabalhando conosco. E o desenvolver dessa consciência, ele vai além quando você passa a não levar em consideração as coisas do mundo físico, no sentido de não valorizar brigas, de tentar trabalhar mais dentro de si as suas questões transcendentes, imortais, porque muito se fala de que nada daqui levaremos, e realmente nada levaremos, a não ser o que construímos dentro de nós e no nosso coração, que nada mais é a somatização das nossas emoções. E dar atenção a isso é muito importante. Trabalhar essas questões em nós é importante, por nós mesmos. Por mais que nós tenhamos marido, esposas, filhos, pais e mães, o nosso compromisso espiritual é com nós mesmos. Quando eu não estou bem, como eu ajudo a outra pessoa? E aí entra a questão da bênção, porque a bênção é esse cuidado com os médiuns. Vocês que estão chegando agora e desenvolvendo, começando a desenvolver, vão entender que se você não estiver bem, se você veio para trabalhar e não estiver bem, procure se harmonizar, procure ajuda, porque a gente tem que se ajudar primeiro para depois ajudar o outro. Porque se eu tenho 100% de amor para dar, mas naquele dia eu não estou muito bem, então eu tenho que me recompor, buscar com os mentores, que mais do que parceiros espirituais, são as pessoas que nos guiam, estão ali para nós também, não só para os pacientes. Então eu vou buscar essa harmonização, esse preenchimento, para mim ajudar o outro. Ninguém veio salvar o mundo. Não é essa a nossa missão. E aí muitas pessoas me perguntam por que a gente tem que trabalhar espiritualmente. Por que essa questão de mediunidade? Não, eu vou ser bom, vou ser moralmente correto, não vou ser desonesto. E aí está tudo bem. Mas a atividade espiritual, a caridade espiritual, ela acelera em nós e nos ajuda numa questão de uma evolução moral. Porque a melhor forma de você compreender a dor do outro, a dificuldade do outro, é auxiliando ele. Não é? Às vezes as pessoas falam assim, você tem que se colocar no lugar do outro. Não, necessariamente. O auxílio te ajuda nesse processo. Auxiliar o outro sem julgar a dificuldade dele e a dor dele. Então, esse auxílio, quando nós estendemos as mãos ao outro, e isso é comum em quem já trabalha aqui, quando você chega um dia que você está meio agitada, aí você fala, não vou trabalhar que eu quero esquecer. Mas esse esquecer é que você se doa tanto para a atividade espiritual, que enquanto você está fazendo esse processo, esse movimento de se doar, a espiritualidade também está te auxiliando naquilo que é seu. E aí está trabalhando as questões internas suas, e você sai bem, você fala assim, mas eu só participei de uma atividade, você sai bem sem entender. Mas é porque, naquele momento, você também se desvinculou daquele problema que está ali, te atormentando o tempo inteiro. Então, a espiritualidade aproveita esses momentos que você se desliga, que você larga seu problema, e ela vai lá e pega e te ajuda a resolver. Porque, às vezes, a gente tem um problema e acha que quer resolver esse problema, e aí fica buscando solução para o problema, e, na verdade, você está agarrando o problema que a espiritualidade não solta ele de sua mão. Então, naquele momento que você se desvincula, e seja na atividade espiritual, seja em alguma coisa lá fora, a espiritualidade tem acesso àquilo. E aí ela vai trabalhar aquilo para que você também se resolva. Então, a obsessão, às vezes, ela é muito sutil. Você acha que está resolvendo um problema e você está se apegando mais a ele. Porque o que seria a obsessão? Estar obcecado a alguma coisa.
Então, quando eu estou obcecada a resolver um problema, eu estou obsediando mais o meu problema. E aí não acontece aquela coisa da entrega, né? Quando a gente fala, é muito fácil a gente falar para o outro, entrega. Entrega na mão da espiritualidade. E nós estamos entregando nossas dificuldades para a espiritualidade? Ou eu estou naquela condição, não, eu sou médium, eu entendo, eu já aprendi a trabalhar, então eu tenho que resolver meus problemas. Será? Nós estamos num grupo, então tem um porquê, senão eu trabalhava individual. O doutrinador não precisava do médium de incorporação, o médium de incorporação não precisava do doutrinador. Tem um porquê de estar todo mundo junto. Tem um porquê de ter alguém à frente que fala-se comandante. Quando eu digo comandante, não é comandante no sentido hierárquico, devo obediência. É uma subordinação de organização. É só para ter uma estrutura. Nós somos todos iguais, cada um em sua função. Então, o comandante é mais um que está ali, porém, organizando. Então, tem um porquê de toda uma estrutura em cada atividade. O respeito que a gente fala, que a gente procura ter, é o respeito pelo próximo como um todo. Seja ele o comandante, seja ele alguém que está dentro da atividade, que não está à frente. Então, essas estruturas, esse movimento espiritual que a gente vê no plano físico, ele já acontece há muito tempo no plano espiritual. E a espiritualidade vai trazendo essas coisas aos poucos, porque às vezes a gente é muito resistente a entender as novidades espirituais. Mas a gente tem que estar aberto que muita coisa vai mudar. E nem tudo a gente vai entender. Mas a gente tem que estar aberto para saber que são coisas boas, que tendem a ser coisas boas. Nós estamos passando por aquele período das dificuldades e já estamos adentrando num período de a mudança espiritual, de energias positivas, só que o nosso corpo está tão acostumado às dificuldades que a gente tem medo. E aí entra esse movimento de entrega. Se entregue à espiritualidade, se entregue ao porvir, porque se de tudo não for o que você esperava ou não atender às suas expectativas, te serviu de experiência. E nem sempre a vontade da espiritualidade é a nossa. Eu estou para dizer que quase nunca. Nossa vontade é meio viciada nos nossos desejos, naquilo que nós consideramos que seja bom para nós, naquele caminho que nós entendemos que é o melhor. Né? Somos crianças espirituais. Nós ainda temos uma venda nos olhos de não enxergar o outro lado, quem de fato está do nosso lado. As coisas como elas realmente acontecem. É por isso que o orgulho, esses sentimentos que te geram essa sensação de autossuficiência, te afastam tanto desse caminho espiritual. Porque são vernizes de uma sociedade viciada em não amar. Quando nós nos propomos a esse movimento de amor pelo outro, de amor pelo todo, sem apego, né? Porque, vamos pegar um exemplo simples e bobo. Por que eu arrumo a minha casa? Porque lá é um ambiente que eu estou. Eu arrumaria a casa de outra pessoa com o mesmo amor que eu arrumo a minha? Porque eu não moro naquela casa. Tem mais ou menos esse sentido, colocar mais amor nas coisas. Tá, o templo não é de todos nós espiritualmente, mas fisicamente nós sabemos que não. Mas vamos pôr amor nisso, mesmo que não seja meu fisicamente. Mesmo que eu não consiga nada disso, mas aquilo que eu emano é aquilo que eu tenho dentro de mim. E se eu não tenho, eu vou buscar. Se eu não transbordo aquilo, eu vou procurar transbordar. Então, nesse sentido, ficam aí as explicações para as atividades espirituais como um todo, por que trabalhamos, por que temos que estar aqui, por que essa questão da consciência é tão importante.
diferenciar a minha vontade, que é o que a minha mente está falando, da minha consciência, do que é aquilo que é certo, divinamente certo. Não fazer essas confusões. É muito sutil, é muito próximo, parece que está falando da mesma coisa e não está falando. Então, quando você se questionar, será que eu estou progredindo? Pensa, você cometeria os mesmos erros? Eu acho que a maioria das pessoas aqui não, porque nós aprendemos com esses erros. Nós sabemos que não foi bom nem para nós, nem para quem esteve envolvido. Então, estamos todos evoluindo. A diferença, porque o movimento é sempre para frente. A diferença é que alguns resolvem dar uma pausa, mas voltar ninguém volta. A gente está sempre no movimento da frente. Então, se alguém der uma pausa e eu posso ajudar, estende a mão. Chama para ir junto com você, porque no final da caminhada, você pode até chegar primeiro, mas você vai ter que voltar para ajudar o outro. Sabe por quê? Não é porque é uma cobrança da espiritualidade com você, é a sua consciência que te exige isso, de estender a mão para o teu irmão, de voltar pelo próximo. É por isso que muitos mentores de alta hierarquia se deslocam até aqui, porque eles têm amor pelo todo. Muitos mentores, a gente tem notícia disso, em livros, em psicografias, eles não têm relações kármicas, né? Essa palavra é um pouco pesada, eles nunca tiveram vínculos conosco, mas eles têm amor à causa, amor ao progresso. Então, eles se comprometem em nos ajudar, simplesmente por isso. Então, quando te perguntarem por que da bênção, é esse amor à causa dos mentores por nós. Graças a Deus.